Vamos lá. E bora lá, né? Bora lá, começar mais um treinamento. E hoje eu quero falar sobre a comunicação assertiva. Anota aí, comunicação assertiva, beleza? Um dos papéis do líder é o quê? Não é apenas apagar o incêndio. O líder que fica apagando incêndio, ele está girando em volta do rabo sempre. Ele está rodando na rodinha dos ratos sempre. Então, o papel do líder não é apagar o incêndio, é criar mecanismo, anota aí, criar mecanismo para evitar que os incêndios aconteçam. Ponto. O líder, ele precisa estar antenado em mecanismos, processos, situações para que os incêndios não aconteçam. E a maioria dos incêndios acontece por falta de comunicação, ok? Falta de comunicação. Uma comunicação não assertiva, uma comunicação não eficiente, certo? Então vamos lá. O que é uma comunicação assertiva? Comunicar de forma assertiva é expressar o que precisa ser dito com clareza, respeito e firmeza. Firmeza, não grosseria, certo? O líder assertivo, ele diz a verdade com empatia. Ele não fica falando mentira com empatia, é a verdade com empatia. Ele usa palavras simples, diretas. Ele não fica rodeando, tá? Ele observa se o outro entendeu e repete sem perder a paciência. Ele repete quantas vezes for necessário, tá? Quando o líder, ele precisa gritar, ele precisa bater as coisas, né, Julia? É isso aí, ó. Eu tô aprendendo também. Esses tempos atrás eu falei com as meninas do escritório, ela deu piti. Eu dei um piti lá no escritório, né? Quem tava aí? A Júlia tava, a Tayane. Eu dei um piti lá no escritório. Eu falei, meu Deus, é o quem manda que sou eu. Que negócio. Foi feio, gente. Foi feio. Foi bem feio. Tanto é que eu me retratei depois, pedi perdão, porque a gente acaba errando. E que incrível que a gente reconhece. Então, eu fui estudar, fui aprender melhor. Tá? Fui aprender melhor isso. Ó. Quando a gente precisa gritar, erguer o tom de voz, você perdeu a mão. Você perdeu a mão. Tchau para tua liderança. Você deixou de ser um líder e passou a ser um chefe, general. Isso é péssimo para tua imagem. É péssimo para aquilo que você quer carregar, tá? Então, se você gritar não é comunicar. É tentar compensar a falta de autoridade com volume. Presta atenção, essa frase é forte. Você precisa gritar, falar alto, porque você perdeu a autoridade. E como que eu conquisto autoridade? Como que eu tenho autoridade? Tá? Sendo o exemplo, sendo referência. Os meus liderados têm que olhar para mim e falar assim: uau, cara, que massa! Eu quero ser igual ao Leon. Eu quero ser igual ao Thiago. Eu quero vender como ele. Eu quero um dia liderar como a Júlia lidera. Uau, eu quero, vou voar como ele, como o Anderson, como a Thaís, como todo mundo que está aqui. Você precisa entender que a liderança, ela é liderada pelo exemplo, por inspiração. Isso é o líder. O líder inspira. E para se comunicar, existem três níveis de comunicação. Tá? Segundo o psicólogo Albert Meira, Mehabdin, é um nome difícil aqui. Albert Mehabdin é um psicólogo. Ele diz o seguinte, tá? Que uma comunicação, ela exige, ela acontece em três esferas, tá? Em três pilares. Presta bem atenção. A fala, aquilo que você fala corresponde a 7% da comunicação. 7% é a comunicação verbal. 38% é a comunicação paraverbal. Paraverbal. O que é a comunicação paraverbal? Já vou explicar. Segura aí. Verbal, paraverbal e 55% é comunicação não verbal. Pegou? Então,
olha só, 7% é o que você fala, 38% é como você fala o que você fala, e 55% não tem nada a ver com o que você fala. Pegou? Pegou? Então vamos lá. 7% é a mensagem. É por isso que eu falo que quando você quer falar com alguém que você não conhece muito bem, manda um áudio. Porque em um texto, a pessoa vai entender só 7% da sua comunicação. A comunicação vai chegar, mas é 7% da forma que chega. A pessoa entende ela como ela quiser. Por exemplo, se eu falar assim, ei, Júlia, traz para mim aquele papel, certo? Traz para mim aquele papel. Ela, depende do dia que ela tiver, depende se ela tá num dia ruim, ela vai entender assim, traz para mim aquele papel. Se ela tiver num dia bom, ela vai entender assim, Júlia, traz para mim aquele papel. Você entendeu que eu não mudei uma vírgula, eu só alterei a forma que eu falo. Então, isso é uma comunicação paraverbal. É o tom, paraverbal é o tom de voz, é a velocidade da minha voz e é a altura da voz, a entonação da voz. Cara, e 55%, pasme, é a sua expressão. É a expressão, a postura do teu corpo. Eu posso chegar assim. Eu vou dar um treinamento agora de liderança, gente. E agora, vocês têm que ser um líder bom, gente. E a gente vai liderar com excelência. O que eu estou passando? Insegurança, medo, uma postura de derrotado. Agora, se eu estou aqui, esticado, conversando com você, gesticulando, é uma outra comunicação, tá? Então, você como líder, eu enxergo um líder, eu enxergo um líder de longe, sem mesmo ele abrir a boca. Um líder, ele não precisa abrir a boca para mostrar que ele é um líder. O posicionamento corporal, o posicionamento da vestimenta, tá? Posição do óculos, o óculos está sujo, está limpo, a roupa passada ou não passada, várias situações que envolve a pessoa, isso comunica também, tá? E aí, beleza, tem esses três pilares, né? Tem esses três pilares. Agora, dentro dos três pilares, a gente tem duas formas de comunicação: a explícita e a implícita. Explícita é aquilo que você enxerga, é aquilo que você consegue ver. Você consegue ver a minha roupa amassada, amarrotada. Você consegue ver o meu óculos sujo. Você consegue ver a minha postura. Aí tem a comunicação implícita, interna, que é uma voz trêmula, que é um olhar perdido. Eu olho para um lado, olho para o outro, olho para cá, olho para lá. É um olhar onde eu não te dou atenção. É uma comunicação que ela, ela não traz segurança. Então, é algo que eu não consigo enxergar, mas ela está ali. A informação ela não chega do jeito que tem que chegar. Tá? Existem esses três níveis, e dentro de três níveis eu tenho esses dois mundos. O mundo explícito e o mundo implícito, dentro que está no coração. Tá? Por exemplo, eu falo para vocês, gente, vocês têm que falar a verdade, gente. Vocês têm que ser verdadeiros. E eu não ajo com a verdade. Você entendeu? Vou dar um outro exemplo explícito. Gente, fumar faz mal? Stephanie, você tem que parar de fumar, Stephanie? Fumar faz mal?
Você vai morrer, Stephanie, fumando. Você entendeu que a minha comunicação não faz sentido com aquilo que eu vivo? Pegou? Tá. A, a minha comunicação tem que fazer sentido com aquilo que eu vivo, com o que eu prego. Beleza? Então, para você ser um líder de alta performance, eu estou treinando você aqui para você ser um líder de alta performance. E para você ser um líder de alta performance, você precisa saber se comunicar, você precisa saber passar a mensagem. Porque o que eu mais ouço reclamação dos empresários que eu acompanho é o que, Anderson, eu falo, o meu funcionário ele não entende. Ele comete os mesmos erros, ele faz as mesmas nhaca. Eu falei, ok, vamos ajustar sua comunicação. A comunicação ela pode estar deficiente. A comunicação ela pode não estar assertiva. Ela pode não estar legal, tá? Importante. Ó, tem uma coisa importante aqui, ó. Esse modelo ele se aplica principalmente em contextos emocionais e de sentimentos, tá? Onde você vai envolver parte de emoção e sentimentos. Agora, uma comunicação mais técnica, reta e direta, você precisa ficar de olho. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, ó, sua postura, expressão e tom de voz comunica o tempo todo, tá? Então, a pergunta é, como você está se comunicando com o seu time? Seu time tem olhado para você e visto alguém abatido, apático, anêmico, anêmica? Ou seu time tem visto você com uma postura? O resultado pode estar ruim, as coisas podem não estar boas, mas você precisa ter uma postura, certo? Vamos lá. Checklist visual do líder. Checklist. Depois eu posso passar esse checklist aqui para você, tá? Eu vou falar bem rapidinho para nós ganhar tempo. Checklist. Você responde para você, não precisa responder para mim. Responde para você sim ou não, tá? Você mantém contato visual com clareza. Quando você está comunicando, você olha para quem está falando. Você usa o tom de voz com firmeza e respeito. Firmeza e respeito, você precisa ser firme. Eu sempre gosto de deixar claro, né? Às vezes eu vou comunicar alguma coisa mais firme para a Júlia. Eu falo, Júlia, olha só, presta atenção, vem comigo. Eu vou ser firme agora, não vou ser grosso nem desrespeitoso, mas eu vou ser firme. Pá, 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 pá. Ok? Fui claro? Então, a gente precisa passar com firmeza. Você usa tom de voz firme e respeitoso? Legal. Você fala pausadamente, de forma clara? Você fala de pausadamente ou você sai correndo? Corrige com orientação e não com raiva. Você corrige com orientação, cara, vem cá. Ou você chega com raiva, dá com os dois pés mesmo. A tua comunicação precisa ajustar isso. Evite exageros como sempre ou nunca. Meu, você sempre faz isso. Meu Deus, tá? É, confirma se o outro entendeu a mensagem, tá? Você precisa entender com quem você está se comunicando e entender o que você falou. A melhor é o quê? Você entendeu o que eu falei? Vou fazer uma prática aqui. Ô, Thaís, você entendeu o que eu falei, Thaís? Entendi. Legal. O que eu falei, Thaís? A gente falou sobre posturas, tom de voz, sobre como a gente se portar, né? A gente tem que Uhum. ser o exemplo para o time, né? Tudo pode estar ali errado e a gente tem que manter ali a questão de postura, sobre também as formas de comunicação, né? Que foi as formas Uhum. explícita e implícita, como a gente enxerga, como a gente consegue ver, né? Na forma explícita e na implícita o tom de voz, né? Se a nossa voz é trêmula, se a gente consegue parar, olhar firmemente, conversar com a pessoa. Excelente. Geralmente eu pratico isso com a Joana lá, né? Até tinha Uhum. comentado com você. Eu percebi muito que às vezes eu falava com ela e ela dizia, não, tá bom, entendi. E aí, depois de alguns treinamentos, eu falei, gente, ela não tá entendendo. E aí ontem eu tive uma conversa com ela até, e aí eu falei, Joana, você entendeu? Aham. Uhum. Falei, então tá, então agora você me explica tudo o que eu te expliquei. Ela ficou, tipo, parada. Ela, explica de novo?
Eu falei, então tá, então eu vou explicar novamente. E aí eu expliquei Uma, novamente. uma salva de palmas para Thaís. Uma Então, salva de assim, palmas para Thaís. tô aprendendo bastante agora, tá? Porque eu não era assim, não. Era tipo assim, você entendeu? Não, então você vai se virar sozinho e tenta entender. E não, agora eu comecei a entender o processo de como que tem que ser feito, né? A gente precisa realmente Excelente. estar com carinho, com amor e puxar eles para isso. Salva de palmas. Quem vai sofrer é você depois, né? Quem vai sofrer é você depois. Boa. Parabéns. Então, ótimo. O líder eficiente, ele não fala para ser ouvido. Ele fala para ser compreendido. Você não precisa ser ouvido pelos seus colaboradores, você precisa ser compreendido por eles. Eles precisam olhar para você e falar, aham, entendi. O que você falou agora foi isso, isso, isso. É isso aí, né? O que você quis dizer é isso. Ora, então segue o baile. Beleza? Bom, vamos lá. Checklist do comunicador. Então, checklist. Mantenha contato visual, use um tom de voz respeitoso, fale pausadamente e com clareza, corrija com orientação e não com raiva, evite excessos e, e verifique o entendimento com perguntas se fez sentido ou não. Ponto. É isso aí, tá? Aí, depois a gente vai para um outro nível que é o, é o receptor e o comunicador, tá? Então, isso eu sempre falo, vou repetir. Não é quem está ouvindo, não é o receptor que tem a obrigação, de entender. É você que está comunicando que tem a obrigação de ser entendido. Pegou? Quando você pegar essa chave, vai destravar a sua liderança. Sua liderança vai voar. Quando você parar de colocar a responsabilidade no outro, porque o fulano não ouve, o fulano ele não me entende, comunica de outra forma. Talvez ele não vai entender o que você fala, mas ele vai entender o que você escreve. Talvez ele não vai entender o jeito que você fala, o jeito que você escreve, ele vai entender o jeito que você desenha. Porque tem vários tipos de pessoas. Tem a pessoa que é mais visual, tem pessoas que é mais auditivas, e tem pessoas que são mais sinestésicas, elas têm que pegar, ela tem que tocar para ela ver, ela entender, tá? Então, o receptor, ele tem esses três níveis de receber algo. Ele pode ser visual, ele tem que ver um desenho ou uma escrita, ou ele ouvindo, ele já entende muito bem. Eu sou da audição, tá? Eu sou o cara que escuta, eu sou de ouvir, tá? Eu não sou tanto de ver e tal. Então, cada um tem que entender a sua forma de receber uma mensagem, tá ok? Então, você tem esses níveis de, de comunicação, beleza? Entenda isso o mais rápido possível, gente. Eu vou encerrar por aqui. Prometi ser 30 minutos e vai ser 30 minutos. Eu vou encerrar por aqui. Depois a gente pode estender um pouco mais esse assunto, porque tem bastante conteúdo aqui. Eu quero fazer exemplos, eu quero fazer algumas dinâmicas, mas hoje, por ser 3 horas da tarde, a gente vai encerrar por aqui. Quinta-feira que vem a gente faz às 11 da, continua às 11 da manhã mesmo, tá? E eu quero compartilhar com vocês esses passos práticos de como um líder de alta performance ele, ele consegue ser eficiente na comunicação. Combinado, pessoal? Eu quero eu tenho 4 minutinhos aqui. 4 minutinhos, Thaís, me dá 4 minutinhos. Eu quero ouvir duas pessoas em 2 minutos. Eu quero dar bem-vindo para o Felipe. Felipe, né? Fabiano. Fabiano. Fabiano, seja bem-vindo, cara, Obrigado. ao time, né? Aqui tem o time de líderes da empresa, subgerentes e gerentes, tá? Onde a gente vai treinar. Também tem um pessoal aí que eu estou treinando para subir, para galgar lugares maiores, e pessoas que são envolvidas direto com gestão. Então, seja bem-vindo, Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano. E espero que você se sinta acolhido aí na família.
e muito bem-vindo. Pode deixar. Nós Muito obrigado. acreditamos muito nas pessoas aqui e eu acredito que você vai se desenvolver e crescer muito com a gente, não só aqui dentro da empresa, mas em todas as áreas da sua vida, mano. Pode deixar. Ok? Então vamos lá, eu queria ouvir, se você já quer falar. Fala, amor, você começa aí. A Jéssica tá com cara que quer falar, Jéssica. Você tem 2 minutos, Jéssica. Então, eu 1 vou minuto e falar meio sobre agora. a experiência que eu sempre tenho com o pessoal aqui das vendas, a Ana e o Vini, né? Eu gosto muito de tratar a pessoa não só como um vendedor, um funcionário, e sim como um amigo, né? Que além de tudo, eles são meus braços direitos aqui na loja. E às vezes, que nem eu falei com o Anderson hoje mais cedo, às vezes a pessoa ela não tá bem, né? Ela não tá bem, tem problemas de família, então às vezes eles acabam trazendo os problemas para cá. E essa é uma das dificuldades que a gente acaba misturando, né? Empresa e família. E ele não estava uns dias aqui, ele estava meio disperso. Então, eu cheguei hoje. A primeira coisa que eu fiz, eu fui chegar com respeito, que nem você falou ali, respeito, clareza. Olhei no olho dele e eu nunca vi que ele se emocionou como ele se emocionou hoje. Então, ele falou que realmente o problema não era com a loja nem nada. Então, até me emociono falar, porque assim, eu tenho um coração muito grande por eles, sabe? Então, conversei com eles, falei, olha, nós estamos juntos, estamos aqui para somar, então não quero que você traga esses problemas para cá, se precisar de um ombro amigo, eu estou aqui também. E eu sou muito assim, eu sou muito sincera e estou aprendendo na questão de, tipo, ser exemplo, né, como a gente sempre fala em todas as reuniões. Às vezes eu sou falha, às vezes eu não consigo fazer alguma coisa ou outra, porque tem outras coisinhas para fazer, mas eu sempre puxo eles para o meu lado, mostro uma visão positiva, né? Na questão de metas, na questão de tudo. Às vezes um dia não é tão bom como o outro, então aí a pessoa ela fica meio desanimada. Eu falei, não, gente, por mais que hoje não seja um dia tão bom de vendas, a gente tem que pensar no amanhã, né? Então amanhã vai ser bem melhor e a gente não pode desanimar sobre isso. Então, hoje foi um exemplo, né? Como também já foi com a Ana uma vez também, já puxei ela para o meu lado. E tudo com respeito, clareza. Falei, ó, não estou aqui para diminuir ninguém, eu estou aqui para ajudar, a gente é um time. Mas é muito bom Perfeito. ouvir esse treinamento que você está dando para a gente, Mason. Que bom. Que bom. Obrigado. Obrigado. Alguém mais quer falar? Estou achando que a Júlia quer falar. Você tem Nossa, agora não, 1 a minuto e meio, Júlia, Júlia. eu. Você tem 1 minuto só, Júlia, porque a Jéssica tomou 3. A Thay quer falar, a Thay quer Não. falar. Fala, Thay. Para, eu não quero Fala. falar. Não quero falar. Não quero, eu Fala. não quero. Não, mas pegando o gancho no que a Jéssica falou ali, né? Uma coisa que eu trabalho muito e sempre incentivo também as pessoas, às vezes até em conversa minha com o Anderson, é a gente primeiro escutar o colaborador, né? Escutar o que ele tem para falar para a gente. Então, às vezes a gente já tá tão sobrecarregado e a gente já chega com 7 pedras na mão para atacar nele, né? Sem primeiro entender o que está acontecendo. Então, sempre paro, primeiro pergunto, né, da situação ali, deixo o primeiro colaborador falar, para daí eu falar no ponto de vista, porque às vezes a gente está com, né, a gente está vindo com uma carga ali, alguma coisa que não tem nada a ver, porque a gente não escutou o lado do colaborador ainda. Então, é uma coisa que eu, né, falo para vocês, sempre escuta primeiro o lado deles, né, para daí a gente colocar nosso ponto de vista. Porque quando a gente só tem um lado da história, né, não tem como a gente chegar simplesmente cobrando sem saber a real história, né? Então sempre escutem. Acho que hoje a Jéssica deu um exemplo bem legal. Muito bom. Parabéns, time. Parabéns, é isso aí. Estamos evoluindo, estamos crescendo e eu tenho certeza, Jéssica, que uma empresa, um CNPJ, ele só cresce, ele só muda de nível quando os CPFs que compõem o CNPJ, os pilares do CNPJ, que é o CPFs, crescem. Tá? Uma empresa não cresce por si só. Ela pode até vender muito bem,
Mas se não tiver pilares bem fortes, bem fundamentados, que é a cultura e excelentes colaboradores, a gente não vai a lugar nenhum. Então, obrigado. Por isso que eu vou procurar conhecimento fora, invisto em conhecimento e tudo que eu sei, tudo que eu estou aprendendo, eu quero compartilhar e derramar em vocês. Beleza? Gente, beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Ah, o Leão quer falar? Fala rapidinho. 20 Só segundos, não, Leão. não esquece de mandar a gravação e a transcrição desse treinamento lá no grupo para nós, por gentileza. Fechado. Pode deixar. Um beijo, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.